Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo, mas esse vídeo é para a gente terminar o nosso conteúdo de identidades trigonométricas, certo? Preparei aqui alguns exercícios para a gente reforçar aqui o entendimento desse conteúdo, certo? Então aqui no cantinho eu vou colocar as identidades mais usadas, certo? Só colocar a cor aqui vermelha. Então, você não pode, resolver problemas de identidade trigonométrica sem saber essas aqui, ó. Tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. Essa identidade aqui vocês estudam desde o 9º ano, certo? A relação fundamental da trigonometria, muito importante, vai andar com vocês por todo o ensino médio, e quem for estudar na área de exatas também vai ver isso aí muito, certo? Lá nos cálculos da vida, certo? Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tem duas variações dela aqui que aparece bastante também, que é isolando primeiramente o seno ao quadrado. Aí você fica com 1 menos o cosseno ao quadrado. Isolando o cosseno ao quadrado, você fica com 1 menos o seno ao quadrado, certo? Então vamos aqui para o nosso exercício. Nós temos aqui o seguinte: provar as seguintes identidades trigonométricas. Então, provar é fazer o quê? É mostrar que o primeiro membro da equação é igual ao segundo membro da equação. Então, no caso do item A, nós temos que mostrar que o cosseno de x vezes tangente de x vezes cossecante de x é igual a 1. Então, nós vamos mexer nesse primeiro membro e chegar até o segundo membro. Ok? Professor, dá para fazer indo do segundo membro e chegar no primeiro? Dá, mas aí você vai ter que ter muita imaginação aqui, certo? Para imaginar. É mais fácil sair do mais complexo e ir para o mais simples, ok? Então vamos lá. Cosseno de x, eu repito. Tangente de x, eu acabei de falar ali do lado, que é igual ao seno de x sobre o cosseno de x. E a cossecante de x é igual a 1 sobre o seno de x, ok? Então, lembrando, eu tenho que simplificar aqui, mexer nisso aqui e encontrar a resposta 1. Lembrando que cosseno de x é a mesma coisa de escrever a fração cosseno de x sobre 1, certo? Lembrando também que x, a gente vai poder cancelar porque esses cossenos aqui e senos são diferentes de zero, ok? Então aqui, ó, posso cancelar esse cosseno com esse cosseno, e o que é que vai sobrar nessa expressão? Seno de x sobre o seno de x. E quanto é um número dividido por ele mesmo? 1. Então mostramos que essa expressão ela realmente é igual a 1. Ok? Vamos para a próxima. Então a próxima é a seguinte: tangente ao quadrado de x vezes cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de x. Então, vamos mexer nisso aqui. Sabemos que a tangente ao quadrado de x é o seno de x sobre o cosseno de x, tudo isso ao quadrado, vezes a cossecante é o inverso do seno. Então, fica 1 sobre o seno de x, também elevado a 2, elevado ao quadrado. Elevando todos os termos ao quadrado das frações, então fica seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x, vezes 1
sobre o seno ao quadrado de x. Ok? Da mesma forma que nós fizemos lá no primeiro, nós podemos fazer aqui no segundo. Ó. Esse seno ao quadrado, você pode cancelar com esse seno ao quadrado. Sobrando o quê? 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. E isso aqui, se você lembrar, isso aqui vai ser igual a secante ao quadrado de x. Bom, terminou? Terminei. Né? Então, eu mostrei que essa expressão ela é igual a secante ao quadrado de x. Mas não é a expressão que eu estou querendo. Ok? E aí, está errado? Não, não está errado. Eu só não cheguei aonde ela está querendo. Então, o que é que a gente tem que fazer? Vamos lá. Então, nós chegamos aqui, ó, que essa expressão ela é igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado. Nesse caso, nós temos que lembrar que o número 1 é a mesma coisa que você escrever seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Tudo isso sobre o cosseno ao quadrado de x. Essas duas frações são iguais? São equivalentes, porque tudo isso aqui, ó, seno ao quadrado de x é igual a 1. Então daqui eu vou fazer o que? Vou separar essa soma aqui. Vou escrever seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Seno sobre cosseno é tangente. Então fica tangente ao quadrado de x. E cosseno sobre o cosseno vai dar 1. Né? Todo o número dividido por ele mesmo dá 1. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 1 mais tangente ao quadrado de x. Então agora nós chegamos realmente no que ele queria, no que a questão estava pedindo. Ok? Essa resposta aqui está errada? Não está, só não é a que ele está querendo. Tá bom? Mas isso aqui é uma outra possível resposta. Tá bom? Vamos para a próxima agora. Aqui nós temos tangente de x mais 1 vezes 1 menos tangente de x. Então aqui a gente pode fazer o seguinte. Nós temos uma multiplicação, né? Então, isso aqui é a mesma coisa da soma pela diferença, né? Eu posso escrever isso aqui assim, ó. 1 mais tangente de x vezes 1 menos tangente de x. Então isso aqui, lá do produto notável, vamos relembrar aqui, a mais b vezes a menos b. Isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então posso escrever isso aqui da seguinte forma: 1 ao quadrado menos tangente ao quadrado de x. Ok? Então isso aqui fica 1 menos seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Ok? Aqui nós podemos tirar o MMC, 1 e cosseno ao quadrado, vai dar o próprio cosseno ao quadrado de x. Então, cosseno ao quadrado de x dividido por 1 dá cosseno ao quadrado. Então, vezes 1 vai dar o próprio cosseno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. Isso aqui dá 1. 1 vezes seno ao quadrado dá seno ao quadrado de x. Agora nós temos que saber como nós vamos mexer nisso aqui. Por quê? Temos que olhar para a resposta que a gente tem aqui, ó. Ele quer que a gente mostre que essa expressão é igual a 2 menos a secante de x. Perceba que a secante é o inverso do cosseno. Então nós temos aqui cosseno, seno e cosseno. Então vamos transformar toda essa expressão em função de cosseno. Então vou pegar esse seno ao quadrado e usar aquela relaçãozinha lá, ó, que eu falei no começo da aula.
seno ao quadrado de x igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então eu vou substituir aqui. Vai ficar cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado lá é 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x. Continuando aqui, nós vamos ter cosseno ao quadrado de x. Esse sinal de menos, ele vai trocar o sinal dos números do parênteses. Então vai ficar menos 1 mais cosseno ao quadrado de x. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x. Cosseno mais cosseno dá 2 vezes o cosseno. 2 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 1. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x. Novamente aqui vou separar em duas frações, subtraindo, né? Como eu fiz na questão anterior. Então vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x menos 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Aqui eu cancelo cosseno com cosseno, sobra 2. E 1 menos o cosseno ao quadrado é a própria secante ao quadrado. Logo, mostramos a igualdade, a identidade. Só para quem teve dúvida nessa separação de fração que eu fiz, é a seguinte regrinha lá das frações. Se eu tenho A mais B sobre C, eu posso separar assim, ó, A sobre C mais B sobre C. E a mesma coisa quando for menos. A menos B sobre C. Isso aqui é A sobre C menos B sobre C. E pode ser com mais números também. Por exemplo, se for A mais B menos C menos D sobre E. Então aqui eu posso separar todas as frações. Ó. A sobre E mais B sobre E menos C sobre E menos D sobre E. Ok? Então, perceba que é tudo dividido pelo denominador. Todos ficam divididos pelo denominador. Todos aqui foram divididos pela letra E e todos aqui foram divididos pela letra C. Então aqui no nosso caso, ó, cada um desses dois, né, esse e esse, foi dividido pelo cosseno ao quadrado. Ok? Bom, é isso a nossa aula. Qualquer dúvida é só falar comigo no WhatsApp, no grupo da turma. Estou à disposição. Até mais.